Mas a gente precisa saber se a criança, se ela faz 3 coisas importantes também nessa fase do primeiro ano de vida. Se ela percebe o estímulo, eu deixo um brinquedo, propositalmente. Ela percebe o brinquedo? Ela vai até o brinquedo? Ela se desloca e vai até o brinquedo, explora o brinquedo. Então, eu digo para ela, olha a bola. Olha a bolinha aqui. Eu movimento a bola aqui, eu bato a bola aqui. Então, eu faço o estímulo verbal, faço o modelo, digo qual é o estímulo que ela tem que observar. E aí ela simplesmente faz os 180 graus, procura o estímulo, mas não tem intenção de exploração. Isso é muito importante, que ela tenha essa varredura e explore o objeto que se quer que ela veja. Então, eu faço o estímulo, a orientação verbal, né? Primeiro eu apresento o estímulo, para que ela perceba e preste atenção no estímulo. Ela não fez isso intencionalmente, eu dou a instrução verbal. Ela não consegue entender minha instrução verbal. Ela está vagando, ela está olhando, interessada em outra coisa. E aí as mães dizem assim, mas quando ela tem interesse, ela olha. Quando ela não tem interesse, ela não olha. Vamos acompanhar. Porque esse interesse pelo objeto é algo importante. Tudo bem, você estava ali mexendo numa panela e o que ela gosta é de carrinho. Beleza, você está falando que ela não prestou atenção porque o objeto não era da interesse dela. Mas se isso é permanente, se isso é constante, alguma coisa precisa ser acompanhada. Porque essa restrição de interesses por atividade é algo importante de se ver. E isso está no repertório motor. Perfeito. O natural é que você deixe uma criança, um bebê, num ambiente de exploração e ele vá explorar esse ambiente. Isso é o natural. Quando a criança tem 3 meses, você pode dar acionar ele, né? Para buscar um objeto, você pode entregar na mão dele. Mas essa entrega vai ser por pouco tempo, porque quando ele perceber que ele se deslocando ele é mais eficiente, ele vai fazer esse repertório naturalmente. Então, veja que os processos eles são naturalizados. Por mais que você queira algo específico, ele vai dizer, não é isso que eu quero. E ele vai ao encontro do que ele quer. Essa busca de autonomia. De autonomia. Então, essa autonomia motora, no seu deslocamento, na sua manipulação e na sua capacidade de manter o corpo autônomo, tem que ser percebido nesse primeiro ano de vida. Então, quando as mães relatam que era uma criança muito danada, muito agitada, que nem conseguia mexer porque era muito agitado, né? Isso não é natural desse processo. Sim. Porque esse processo exige que ele pare, olhe e investigue. Crie as hipóteses, né? Então, quando você pega uma coisa e diz assim, não é para mexer nisso aqui. Faça esse teste quando vocês tiverem o bebê de vocês. Aí você coloca isso de forma que você perceba que ali ele consegue alcançar. Ele olha para você, sabe que você está por ali, vai ver uma distração, vai lá, explora e pega o objeto que ele quer. Então, a criança tem que intencionalmente fazer essa relação de intenção exploratória. Ele não pode ficar à mercê desse mediador. Sim. Nós falamos aqui de processos naturais, mas existem também processos que parecem que há uma interferência, que é fruto de um ambiente pouco organizado. Sim. Né? Crianças que têm tudo na mão e que ela não consegue se desenvolver. Então, sempre eu coloco, quando há uma queixa, que eu preciso encontrar o ambiente, eu preciso conhecer o ambiente, eu preciso saber quem são as pessoas que mediam essa criança. Não é o pai, não é a mãe, é uma babá. Então, vamos conversar com essa babá. Porque muitas babás salvam crianças. Sim. E muitas babás, por falta de uma orientação estruturada, também podem prejudicar podem marcar ali alguns processos. Mas uma vez ela organizada, ele dá o gatilho e ele consegue superar aquela fase de desenvolvimento que ficou ali, talvez com interferência. Sim. Mas interferência ambiental. Quando é uma interferência orgânica, ela é frequente e persistente. E ela aumenta. Então, se ele não tem interesse exploratório de locomoção, de deslocamento para a exploração, isso vai aumentar. Isso não vai reduzir. Isso não vai se inibir. Por isso que o acompanhamento sistemático ele é fundamental. Perfeito. De forma preventiva e garante ali uma retirada. Eu, uma vez, recomendei a uma colega minha
O filho é fantástico. No entanto, havia um atraso de fala. E aquilo me incomodava muito. E aí eu falei para esse casal. Eu gostaria, eu sugiro, eu acho... E insisti muito. E eles buscaram uma fono com muita resistência, mas buscaram uma fono para ajudar. E eu dizia para eles o seguinte: Cris, mas você está suspeitando de alguma coisa? Você acha que é alguma coisa que... Eu disse, eu não acho nada. Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo que há uma fala em atraso e que ele precisa de um acompanhamento terapêutico de qualidade. E aí buscaram, eu fiz todo um levantamento, né? E aí indiquei a pessoa, ele fez o tratamento e a criança falou. Com pouco tempo, teve uma fala estruturada, e ele disse, viu que não era nada. Eu disse, eu também vi que a profissional qualificada fez toda a diferença. Exatamente. Então, é isso que os pais precisam entender, que não é porque busquei um profissional especializado que o meu filho vai se tornar. É porque eu procurei um profissional especializado, é que isso aqui, que talvez tenha um desvio, pode ser melhor qualificado ali. Sim. Essa é a grande sacada. Não é um problema você buscar um especialista. Não é um problema você estar atento. Não é um problema você relatar. Problema é você não acompanhar.